muito bem-vindo ou bem-vinda ao quadro Expert em Copywriting Responde. Hoje com Tia Rô Responde, né? A pergunta é: como precificar o trabalho como copywriter? Quanto aproximado um copywriter deve cobrar pelo seu trabalho? No vídeo de hoje vamos falar exatamente sobre esse assunto que é muito importante para todos os copywriters, desde o iniciante até o avançado, que é como precificar esse trabalho. Você já teve dúvidas sobre quanto cobrar pelos seus serviços? Este vídeo é para você. Vamos juntos aprender como estabelecer um valor que é justo e também sustentável para o seu trabalho. Então, vamos lá, já deixa o dedinho no like, que é uma dúvida que muita gente tem e estou respondendo aqui agora. Então, o que você precisa entender é o valor do seu trabalho. Isso depende de diversos fatores que eu vou citar aqui ao longo do vídeo, mas principalmente da sua relação com o dinheiro. Você vai precisar considerar as suas habilidades, a sua experiência, os resultados que você pode gerar para os clientes e para o mercado atual, e também vai ter que ter culhão, vai ter que ter coragem de cobrar. É assim que você vai avançando na profissão. Então você vai primeiro analisar não só as suas habilidades e tudo mais, mas o projeto e as necessidades do projeto antes de pensar em precificar. Então você vai avaliar individualmente cada caso, considerando fatores como, por exemplo, a complexidade, o quão difícil é entregar esse trabalho, o quanto de responsabilidade eu vou ter e às vezes quanto vai demandar de energia, não só de tempo. Também o prazo, ou seja, quando é que você vai precisar entregar esse trabalho? É algo mais urgente, em que você vai ter que dedicar muito mais energia em pouco tempo? É algo para longo prazo, que vai demandar bastante tempo da sua agenda? E mais, qual que é o volume de trabalho? Quanto que vai ser investido em anúncios? Ou seja, quantos anúncios você vai ter que produzir? Quanto vai ser investido em outras pessoas dessa equipe? Com quantas pessoas você vai ter que lidar? Quem é o público-alvo? Se você tem mais familiaridade ou não? Se vai ser mais difícil para você trabalhar? Se você já tem uma especialidade nesse público-alvo que te torna mais valioso? E também, por último, mas não menos importante, os resultados que esse cliente espera. Isso vai ditar o quanto de responsabilidade, tempo e energia você vai colocar ali naquele projeto. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é o que antigamente se chamava de briefing, hoje se chama arsenal de copywriting, que é basicamente um manual detalhado para entender todas essas necessidades do seu cliente, alinhar as expectativas, conhecer mais o público-alvo, conhecer mais o mercado, conhecer mais a marca, o produto, o serviço e tudo mais. Aí você vai precisar alinhar as expectativas com o seu cliente de acordo com tudo que a gente conversou antes. O que ele espera, o quanto ele espera de resultado, e aí você vai considerar o tempo, o recurso e o esforço que você vai ter que colocar ali naquele projeto. E o projeto não é só escrever, vai desde a pesquisa até a escrita, desde a primeira reunião até a reunião final. E no começo pode ser que você não tenha clareza de como cobrar. Então é importante que você considere esses fatores, né? Analise quanto tempo eu levo para escrever e para pesquisar. Eu acredito que 1 semana, 2 semanas, mas o cliente está pedindo com urgência, ele quer em 2 dias, então o que eu faria fracionado, eu vou ter que me dedicar até de madrugada, até altas horas, então isso tem um custo. Então você vai calcular mais ou menos e conversar com seu cliente sobre não ter certeza se aquele valor é o valor exato ou não, caso vocês sigam trabalhando depois desse primeiro projeto. Porque não tem como você ter certeza, você vai ter que avaliar com o tempo. Não esqueça de incluir o processo de revisão e de reajuste e de pedidos de novas demandas. Leve em conta também a sua expertise. Então não é só a questão do tempo, a questão de toda a demanda, mas sim o quanto de resultado você já gerou. E o legal dessa profissão é que você não precisa de 5 anos de trabalho como copy para poder ser considerado um especialista. Por quê? Porque mais importante do que ter trabalhado anos com isso, né, com essa área, é você ter gerado resultados. Então, às vezes, uma pessoa que trabalhou 6 meses dedicou muito mais tempo, se desenvolveu muito mais do que uma pessoa que está há 4 anos fazendo as mesmas coisas e não se desenvolveu. Então, você precisa considerar a experiência também com a relação dos resultados que você gerou, né, com os projetos, com o tamanho dos projetos que você já atuou. Então, por mais que, por exemplo, eu tenha atuado, 5 anos e o meu colega 10 anos,
Se eu atuei 5 anos trabalhando em grandes empresas, eu considero que o meu valor é mais alto do que quem trabalhou com pequenos clientes e raras vezes. É como exemplo que eu dou da receita do bolo da avó. A avó vai fazer um bolo docinho, que não é muito doce, que é fofinho e não sola e é a textura perfeita. O seu bolo iniciante, você vai seguir a mesma receita, usar os mesmos ingredientes, não vai ficar tão gostoso quanto o bolo da vovó. Então, quanto mais experiência, mais você justifica o alto valor. Você prefere pagar mais caro para ter o mesmo tipo de bolo, mas um bolo com diferencial, do que um bolo relativamente solado, meio duro, meio seco, meio doce demais, meio salgado demais. Então você vai levar em conta essa qualidade e também efetividade do seu trabalho. Se você faz mais rápido porque você tem mais experiência, então vale mais. Mas não seja também uma pessoa iludida. Pesquise o mercado, pesquise a concorrência. Então analise quanto seus colegas de trabalho cobram e traga isso para a conversa com seus clientes. Olha, a média do mercado é entre 2 a 10. Eu cobro 50 porque tenho esses cases, esse resultado, meu custo oportunidade é esse, eu tenho isso de demanda de clientes e eu trago isso de responsabilidade para mim e te apresento isso aqui de trabalho. E não esqueça de fazer essa pesquisa de mercado para que você tenha uma proposta única de valor que é realmente única. Então você vai oferecer um valor diferenciado baseado nessa qualidade do seu trabalho e na sua proposta única de valor. Então eu sempre entreguei alguma coisa a mais, seja um agendamento de e-mail que é estratégico, que segmenta bem o público-alvo ali, quais são as tags e tudo mais, ou oferece algum tipo de software que nem agora a gente tem o Sendflow, ou você entrega alguma consultoria estratégica, ajuda conversando com o design para garantir que ele vai sair de forma que converse ali com a sua comunicação. Então, faça um serviço diferenciado para cobrar mais. Considere também o valor percebido pelo seu trabalho em relação ao cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. Pode ser que um pequeno empreendedor peça uma página de vendas e vai te dar o mesmo trabalho do que fazer a página de vendas de um grande software que vai ser lançado e é, assim, muito conhecido. Esse aqui eu posso cobrar R$1.000. O mesmo trabalho pode custar 5, 10 mil reais para essa outra empresa, porque tem também a questão de percepção de valor do cliente. Então você precisa analisar quanto de dinheiro essa empresa tem, quanto que eles vão investir. É o iniciante, é mais avançado? Porque assim você também vai ter que garantir essa questão da responsabilidade. Aqui é uma página que 50 pessoas vão ver por mês. Aqui é uma página que 5 mil, 15 mil, 500 mil pessoas vão ver por mês. Então você precisa estabelecer essa relação, essa visão de valor que o seu cliente vai ter em relação ao seu trabalho. Às vezes é muito importante, às vezes você é só uma pecinha ali no meio de toda a engrenagem. Eu recomendo que você seja bem coerente, bem transparente e consistente nessa comunicação dos preços, para que você não faça para um 50 mil e para outro 500 reais, porque aí fica um tanto quanto injusto, o que não te impede de crescer, mas seja coerente e bem claro com o que você está entregando, por que você está entregando. E o legal é você ter uma tabela de preço para as coisas que você faz. Então, para uma campanha completa, é 2 mil, 5 mil. Para uma campanha completa, mais uma consultoria, tanto. Para adicionar revisão, tanto. Para adicionar um copywriter dedicado ao seu trabalho todos os dias, tanto. Para que você tenha, além de copy, tanto. Então, você vai montar pacotes que você entrega para a pessoa e caso por algum motivo alguém não tenha o valor para pagar o completo, o que você pode fazer? Oferecer menos coisas desse pacote para a pessoa conhecer o seu trabalho e eventualmente contratar mais. Você precisa saber negociar e equilibrar essa valorização do trabalho com o que a pessoa pode pagar. Então, o ideal é que você consiga primeiro ouvir o que a pessoa tem para dizer, quais são as necessidades, os desejos e tudo mais, para depois você falar do preço. E não chegar falando quanto você custa. Porque você não sabe quanto a pessoa tem disponível, qual é o grau de responsabilidade, a quantidade de trabalho, o que essa pessoa tem de experiência no mercado, o que ela já tentou fazer, se já é bem sucedido ou não, o que faz. Então é interessante ter essa negociação. Só que eu nunca recomendo que você dê algum tipo de desconto. Você pode sim oferecer menos do que você entrega por um valor menor,
mas nunca fazer o mesmo trabalho por um valor muito menor para caber no bolso do seu cliente. Então tome cuidado quando você for trazer o seu preço. Primeiro, faça todas as perguntas possíveis e imagináveis para garantir que você não vai errar aí e perder o seu cliente, porque depois, para baixar o preço, não vai ser legal, você vai se queimar no mercado. Então, falando de números mesmo, se você é um copywriter iniciante, a média do mercado é começar com R$2.000. Se você já está num nível mais intermediário, a média do mercado é de R$3.000 a R$6.000. Se você já é muito avançado, você já é sênior, já tem responsabilidade, se gerencia sozinho, não precisa ficar recebendo ordem, tendo revisão o tempo todo, você é sênior, você vai ganhar acima de R$6.000, até possivelmente bônus e porcentagem das vendas que você for fazer. Então, calcule o quanto você vai trabalhar naquele projeto para que ele seja sustentável, para que você não se prejudique depois pegando um monte de cliente e não dando conta de entregar tudo que você prometeu. Então, calcule mais ou menos ali quantas horas você vai dedicar, né? Quanto tempo de trabalho, qual vai ser o grau de responsabilidade, o quanto você tem de autoridade, seu tempo de experiência, a entrega em questão de volume, né, e de prazos, para que você não quebre nesse meio do caminho. E não se esqueça, você pode sempre reajustar a rota caso esteja um pouco injusto para ambas as partes. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu dedinho no like, se inscreva para não perder mais conteúdos como esse. Eu pretendo criar mais conteúdo sobre precificação para deixar tudo mais detalhado, mais claro, mais simples de você entender, para a gente ser justo e sustentável nesse mercado, não parar de crescer. Deixe mais uma vez o dedinho no like, não esqueça, não dói, e comente aqui. Você tem alguma outra dúvida relacionada à profissão copy ou à precificação? Se não, é só ativar o sininho para ser lembrado do próximo vídeo e eu te vejo muito em breve.